Nesse mundo de fórmulas, será que ser autêntico tem o seu valor? Hoje eu estava refletindo sobre o quanto a gente se boicota nos nossos processos, né? No processo de aparecer, de criar, entre outras coisas. Esse tema hoje do Dose de Consciências vem trazer muito essa energia de que você pode estar boicotando o seu próprio processo. Na verdade, você pode não, você é a pessoa que boicota o seu próprio processo. Estou me desafiando, criar assim andando, para sair daquele ambiente fechado e falar com vocês enquanto eu fico andando. Gente, esse tema do se boicotando durante o próprio processo, ele é muito real. Eu coloquei o takezinho onde a minha mente estava querendo me proteger, me limitar de certas formas. E isso é o que muito acontece quando a gente está querendo expandir ou querer ter novos lugares, novas percepções, novas realidades. O que eu aprendi muito por aí, sabe? A gente não tem referência. A gente não tem referência de lugares. A referência que, por exemplo, hoje no mundo da internet, a gente pega um celular, começa a gravar e era a televisão de antigamente. A gente não tem referência dessas pessoas na família. Se você tem uma referência aí, você me fala, porque eu não tenho essa referência. E por não ter essa referência, a gente não sabe o caminho, a gente tem medo de como é para chegar lá, e a gente tem muitas vezes medo inconsciente do que a gente pode perder se chegar lá. Isso não é de propósito, isso é um sistema de proteção. Nesse meu mundo, olha isso aqui, ó. Nesse meu mundo espiritualista, nesse mundo que eu aprendi a entender algumas questões, eu sempre queria resposta para tudo. Inclusive, criar vídeos era uma forma de querer resposta para tudo. Porque qual é o tema que as pessoas vão querer, como eu tenho que falar, como eu tenho que fazer, como eu tenho que me apresentar. E exatamente o que eu procurava, eu encontrei numa mentoria que eu participei e por ter tanto fórmulas e jeitos, eu acabei perdendo um pouco a minha autenticidade. Mas nem sobre perder, né, que eu consegui recuperar, mas muito sobre você achar que se você for você, você não vai conseguir o que você quer. Se você não for de uma determinada forma, de um determinado corpo, se você não falar de certa forma, se você não se vestir de uma certa forma, não é o suficiente para você chegar nesse lugar que as pessoas tanto falam. Lugar financeiro, lugar de prosperidade, sei lá o que você acredita que seria esse lugar. Mas você tem um sonho. Eu sei que você tem um sonho. E dentro dos meus sistemas, que o sistema que eu falo é do trabalho que eu faço. Eu, eu, eu entendo essa ideia de que a nossa mente, ela pode nos boicotar, como ela pode nos levar muito mais longe. Mas isso é uma coisa que não está clara para todo mundo, sabe? Isso é uma coisa que as pessoas elas vivem no automático e elas acham que a vida ela está acontecendo lá fora aleatoriamente e não é. Por isso que eu falo de programações. As programações elas vêm com esse intuito exatamente de te proteger de algo, mas se você começa a mudar essas programações, você consegue chegar em um outro nível de consciência, de oportunidades que nesse lugar que você está hoje você não consegue. Por isso que é muito importante é, esse movimento de se entender e de se expandir. Eu comecei a gaguejar um pouco porque eu vi um familiar meu ali e eu ainda tenho vergonha. Sabe, para vocês verem, você tá no confortável, no trincado ali fazendo o seu trabalho, você vai ter um tipo de comportamento. Mas você ter pessoas é diferente, ó. Eu comecei a me tremer. Então, às vezes você vê uma pessoa aqui falando, eu estou falando para uma câmera, mas só em ter a percepção que podem ter milhares de pessoas me olhando, isso me dá medo ou isso me expande? Eu tenho esse nível de consciência para fazer essa reflexão. Você tem esse nível de consciência para fazer essa reflexão? Você tem um mecanismo de pensamentos que te ajudem a entender o processo do que você está passando e onde você está se travando? Porque muitas vezes a gente não tem essa consciência. Isso aqui eu adquiri depois de limpar vários filtros. Nós temos filtros que fazem a gente enxergar essa realidade. E a realidade do que é possível ou não. E sabe o que eu percebo?
Às vezes tem um coração que quer um lugar, que acredita em diversas possibilidades, seja a possibilidade de ter um relacionamento, possibilidade de ter um negócio lucrativo, possibilidade até de ser simplesmente você e as pessoas se interessarem pelo que você é. Mas tem uma parte sua, que eu digo que é a tal da mente, que fica mentindo do que você não é capaz, de que como você pode fazer as coisas. Esse vídeo, ele é do meu... ele é do meu arquivo, né, de doses de consciência, que o que eu acredito? Não tem ferramenta nenhuma, não tem guru nenhum, não tem espiritualidade nenhuma que pode fazer aquilo por você se o teu sistema não entendeu que aquilo pode ser benéfico. Entende? Você vai encontrar, deixa eu ver se passa aí o carro. Você vai encontrar várias formas de boicotar. É uma luz, é um microfone, é qualquer coisa. E eu vou usar o exemplo de relacionamento. Às vezes você poderia estar indo para lugares diferentes, conhecendo pessoas diferentes, mas só em pensar já dá preguiça, você já se cansa. Isso é a sua mente querendo te vender a ideia que você não é para ter isso, sabe? Não é para fazer esse movimento. Então, eu abri falando aleatoriamente para ver no que poderia dar isso aqui. Mas o ponto é, quantas vezes você tem se sabotado e nem tem percebido? Nem tem percebido. É bem louco, né, isso? Inclusive, eu tava refletindo sobre o quanto as coisas estão loucas, gente. O quanto as pessoas elas estão aceleradas. O quanto as pessoas... O time das coisas mudou muito. Eu ainda peguei a geração de que não tinha celular, né? Que estava começando a entrar no mundo do celular. E as pessoas pensavam diferente. Talvez tinham mais liberdade, sabe? O nosso cérebro, ele não foi feito para receber esse monte de informação que a gente recebe e agir naturalmente. Ele não foi. Então, às vezes você pode estar gatilhado de tantas coisas que você nem imagina, que nem é seu, que nem é sua verdade, que nem é sua história, sabe? A gente virou números, likes, formas de se expressar, a afeição, isso vem também muito do pertencimento. Ai, um beija-flor. Não dá pra ver, ele passou. A gente vem muito desse negócio da performance, de performar, de ai, todo mundo tem o mesmo modelo de rosto, de boca, de cílios. Que loucura, né? Que loucura. Que loucura. Mas é isso. Eu vou continuar gravando outros vídeos só falando. E quem sabe eu subo no Dose de Consciência. Sabe por quê, gente? Eu acredito numa forma que a gente pode pensar e ser mais leve. Isso eu construo dentro dos meus sistemas, porque eu não quero pessoas dependentes do meu trabalho, da minha visão. Eu quero que elas aprendam a identificarem as travas delas e mudarem isso. Por isso que eu acho que essa conversa, essa expansão, esse movimento, ele é muito importante, porque no final das contas, o que sustenta é a forma como você se sente e a forma como você enxerga as coisas acontecendo na sua vida. É isso que te paralisa ou não. Então, por isso que é tão importante a gente ter essa troca, essa realidade, essa conversa. Mas eu estava querendo me proteger. Isso é inconsciente, não foi de propósito. Eu percebi que quando eu comecei a ter vários likes, né, várias visualizações nos meus vídeos, eu falei assim, e se eu me esconder, será que vai ser melhor? Que aí eu consigo produzir mais. Mas esse produzir mais já é uma ideia da Matrix, da realidade que é isso aqui, sabe? É muito louco, muito louco. Eu não sei em quem vai chegar esse vídeo, quem vai assistir, mas eu vou arriscar fazer esses vídeos, sabe? Eu não tenho mais nada a perder, a não ser colocar minha voz. E vamos ver o preço que a gente paga por ser autêntica. Talvez algumas pessoas gostem ou não. Simples assim. É isso. Um beijo. Se quiser seguir também, já segue aí.